Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Boa noite aos nossos amigos da internet que estão nos acompanhando pelo Instagram. Bem-vindos a mais uma noite de palestras aqui na nossa querida Sociedade Fraterna. Antes de começarmos, gostaria que todos aqui fechassem seus olhos, pessoal de casa também. Vamos nos colocando numa posição bem confortável nas cadeiras, fechando os nossos olhos, nos ligando ao plano maior, a quem nós somos sempre agradecidos por mais essa oportunidade de trabalho. Vamos agradecendo aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando essa casa para que possa nos receber com mais um trabalho, mais uma noite de aprendizado dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores dessa casa fraterna. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as suas lições de amor deixadas no seu Evangelho de luz. E assim, subindo um pouco mais as esferas, podemos agradecer a Deus Pai Criador, Senhor de todas as horas, ao qual humildemente nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então mais uma vez. Existe alguém que está aqui na casa pela primeira vez? Não? Bom, tem. Sejam bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Qualquer dúvida pode nos procurar ao final do término dos trabalhos, a gente pode estar orientando. Eu vou passar a rotina da casa, mas para isso pode nos procurar, fique à vontade. Seja muito bem-vinda e a todos sempre muito bem-vindos à nossa casa. Alguns avisos, a rotina da nossa casa. Então nós temos trabalho às segundas-feiras, das 13h40 às 15h30, com passe, entrevista, tratamento espiritual e palestra na modalidade presencial. Então das 13h40 às 15h30, às segundas-feiras. Na segunda-feira também, das 20 às 21h30, nós temos o curso doutrinário, que ainda está sendo online pela plataforma Webex. Provavelmente voltamos com as aulas presenciais no final deste mês, mas será anunciado. Nós temos trabalho também às terças-feiras, às 19h40, às 21h, com passe, tratamento espiritual e palestra. Na quarta-feira, das 19h40 às 21h, com passe, entrevista, palestra, na modalidade presencial e transmissão também pelo Instagram. Acontece às quartas-feiras também a evangelização infantil com crianças de 5 a 11 anos e a mocidade a partir dos 12 anos. Então, se você tem a sua criança e quiser deixar lá embaixo com o pessoal da evangelização, fique à vontade, são todos muito bem preparados para receber suas crianças. E a mocidade também, a partir dos 12 anos de idade. Nós temos também a equipe da mocidade bem preparada também. Aqueles que quiserem, nós temos o Evangelho no Lar, feito pela plataforma Google Meet, das 21h30 às 22h, toda quarta-feira. Então, se você quiser participar do Evangelho online, das 21h30 às 22h, todas as quartas,
pelo Google Meet. Então, se você quiser participar, é só solicitar o link através do WhatsApp 3644-8610. Qualquer informação também sempre por esse WhatsApp. Às sextas-feiras nós temos o nosso coral, que funciona a partir das 19h30 até as 21h30. Não precisa de inscrição, é só chegar aqui e comparecer às sextas-feiras às 19h30 e será muito bem-vindo, tá bem? E no domingo nós temos o Evangelho Dominical das 9 às 10 da manhã. Só queremos agradecer a todos. Nós tivemos o nosso bazar agora no sábado que passou, no sábado dia 9. Queremos agradecer a todos que colaboraram, as doações, aqueles que vieram, os voluntários que vieram trabalhar. Foi um sucesso, graças a Deus, o nosso evento. Então nós de coração nós queremos agradecer a cada um de vocês que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer. Lembrando que a partir do dia 25 desse mês o bazar funcionará constantemente. Então todos os dias de trabalho, segunda, terça e quarta, o bazar vai funcionar normalmente, sempre nos horários de trabalho da casa, tá? Então, e a gente está precisando de voluntários para que fiquem no bazar tomando conta nesses dias de trabalho. Então, aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp, mais uma vez, 3644-8610, e só se informar, falar, olha, eu quero ser voluntário, não só para o bazar, mas qualquer um que trabalha aqui da nossa casa, nós estamos precisando sempre de voluntários. Serão sempre muito bem-vindos, ok? Então, deixa de falar, eu vou passar para o palestrante de hoje, nosso querido Adilson, que veio aqui nos prestigiar, nos presentear com sua palestra, sempre muito solícito quando a gente precisa dele, sempre muito solícito. A gente agradece ao Adilson por mais essa disponibilidade. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, esteja conosco não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Então, um abraço a vocês e um abraço àqueles que estão acompanhando esse trabalho pelo Instagram. Nós estamos na Semana de Páscoa. E Semana de Páscoa, que tal falarmos de Páscoa? Vai bem, né? Entendermos o que é a Páscoa, compreendermos o que vem a ser a Páscoa. Mas, para entendermos o que vem a ser a Páscoa, vamos também buscar entender, compreender a Páscoa lá na sua origem, a Páscoa judaica, a Páscoa que começou há mais ou menos 3.440 anos, aproximado, tem tempo, e que depois foi utilizada, modificada, óbvio, pelo cristianismo, que deu uma ajeitada na Páscoa judaica e fez a sua própria Páscoa, com sentido diferente, mas nós vamos chegar lá. Então a Páscoa tem raízes no judaísmo, lá atrás, na época em que os judeus, os hebreus, eram cativos do Egito, e foi absorvido, portanto, e alterado pelo mundo cristão, mas pelos irmãos católicos, eles que fizeram essa modificação. Os judeus celebram a libertação do Egito. Esse é o sentido da Páscoa para os judeus, libertarem-se do cativeiro lá no Egito. E os cristãos, aí já teve uma modificação, celebra-se a ressurreição de Jesus. A Páscoa cristã é a ressurreição e a Páscoa judaica é a libertação do cativeiro. Mas vamos relembrar um pouquinho a Páscoa judaica, tá? Para a gente se inteirar um pouquinho mais. Palavra que é Páscoa, Pesachê, no hebraico, Pesachê, que significa passagem. Está passando de uma situação para outra situação. Então, desde a saída do Egito,
quando eles deixam de ser cativos, prisioneiros no Egito. Portanto, mais ou menos por volta do ano 1445 antes de Cristo, quando eles saem de lá, a partir daquele instante, todo ano o povo judeu, o povo hebreu, comemora a Páscoa, anualmente, sempre comemora. E depois de 400 anos como cativos no Egito, diz o texto bíblico que Deus decidiu libertá-los. Óbvio que a gente tem que ver o texto, né, buscando um sentido correto. Deus decide libertar só depois de 400 anos? Não, era uma coisa natural, né, segundo o meu entendimento, que foi motivando o povo hebreu a procurar de alguma forma libertar-se. É natural, todo mundo quer ser livre. E o povo hebreu, depois de 400 anos, um pouquinho mais, aspirava por liberdade. Diz ainda em Êxodo, livro Êxodo, lá do Velho Testamento, que faz parte da Torá, diz que Deus suscitou Moisés e o fez líder. Então essa é a observação. Moisés passa a ser o líder do povo hebreu. Moisés, que havia sido criado no palácio do faraó, portanto, ele, desde o seu nascimento, ele foi criado como se egípcio ele fosse. Mas depois ele se afastou em razão de um incidente, onde ele mata um soldado egípcio, fica afastado, e depois Deus, que eles entendem como Deus, suscita a Moisés esse trabalho de libertar o seu povo, o povo judeu. E Moisés, a partir de então, ele vai procurar o faraó, que era conhecido dele, né? Viveu com ele. Vai procurar faraó para pedir: ô faraó, liberta meu povo. Mas será que o faraó libertaria aquele povo depois de tantos anos? 400 anos atrás eles haviam ido para lá, os hebreus, em razão de uma seca muito grande. Vão lembrar da história de José. José ficou no Egito e lá ele se torna o primeiro homem do Egito, depois do faraó. E aí a sua família vai até lá em razão de uma grande seca. O faraó convida, eles permanecem lá, mas depois, com o passar do tempo, se transformam em escravos. Então Moisés vai libertar o povo, mas para conscientizar o faraó não abriria as portas e deixaria sair, né? Não. Então Moisés, a partir de então, apresenta as pragas. Todo mundo recorda disso, né? Na história. Então tem as pragas, mas o interessante é que a cada praga que acontecia, na visão de quem lê exatamente aquilo que está no texto bíblico, entende que as coisas aconteciam uma após outra de uma forma instantânea praticamente, e que não foi, porque inclusive é narrado que o faraó, a cada praga que aparecia, ele ameaçava libertar, mas passava um tempinho, via que resolvia o problema, segurava de novo o povo hebreu, não deixava sair, até que chegasse a 10ª praga. A 10ª praga seria a morte e o desencarne de todo primogênito lá do Egito. Que primogênito? Primogênito dos egípcios, o primeiro filho, mas o primogênito também nos animais, no rebanho, por exemplo. Toda a primeira cria iria, portanto, morrer. E aí diz que Deus mandaria um anjo destruidor que ceifaria a vida de todo primogênito. Mas lá, tanto judeus como egípcios compartilhavam do mesmo espaço, viviam no mesmo local. E como que o judeu escaparia? Tinha que haver um meio, né? Na visão simplista que está narrada na Bíblia. Então Deus dá uma ordem a Moisés que transmite ao seu povo. Era uma obediência que eles deveriam para se salvarem dessa morte, a morte dos primogênitos. E a orientação é: cada família dos hebreus deveria pegar um cordeiro macho, o primeiro, um cordeiro macho sem mácula nenhuma,
e deveria sacrificar esse cordeiro. Sacrificaria no dia 14 do mês de Abibe, que é no calendário dele. E as famílias menores, que tinham menores condições, matariam um cordeiro e poderiam repartir entre si. Mas o que eles deveriam fazer para obedecer à determinação de Deus, na visão deles? Eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e pintar o umbral da porta, as vergas, o batente, né, da porta. E aí o anjo destruidor, o anjo que viria para levar todo o primogênito, ele passaria por cima, porque ele ia ver o sangue pintado nos batentes, né? É uma visão muito bonita, mas depois nós vamos dar uma discutida. Será que aconteceu exatamente assim? Fica uma coisa assim tão, né, uma historinha tão estranha, mas tudo bem, vamos lá. Então, daí o termo Páscoa, porque o anjo destruidor passaria por sobre a casa que tivesse a tinta, né, o sangue tingido ali no batente. Então o anjo passaria, passaria por cima, seguiria adiante. E os judeus, portanto, deveriam se livrar da morte graças ao sangue do cordeiro. Lembram-se de alguma coisa, sangue do cordeiro? Mais recente, isso aqui aconteceu há 3.440 anos. Depois nós vamos ver Jesus. O sangue de Jesus é que nos livrou. Eu sou o Cordeiro de Deus. Olha que interessante, tudo repetido, né? Jesus foi o último sacrifício. Bom, notas importantes para a gente prestar atenção nessa narrativa da Páscoa judaica. Questão do anjo e do sangue. Será que seriam reais? O anjo que iria lá para matar e o sangue, necessidade de pintar no sangue? Ou será que foi simples alegoria? A gente sabe que nas narrativas bíblicas tem muita alegoria e torna aquilo uma mentira de forma nenhuma. É apenas a forma de se contar uma história. E é bonito até. Então, por exemplo, e olha como fica gravado: a terra foi criada em quantos dias? Na narrativa bíblica, quantos? Não, 6. Olha a alegoria. No 7º, Deus descansou. Não dá para criar algo em 6 dias e Deus ainda precisar descansar. Aí fica mais estranho, né? Mas é uma narrativa bonita. Nós sabemos que a Terra começou a ser preparada há praticamente 5 bilhões de anos. E tudo de uma forma natural. Não tem a instantaneidade, aquilo que acontece de repente. Mas o homem se acostumou a isso, né? As coisas acontecendo de forma repentina. Então, esse caso do anjo, do sangue, poderia perfeitamente ser uma alegoria. É um símbolo para explicar uma outra situação, mas que fica bonito, sem sombra de dúvida. O anjo, para mim, alegoria, né? Uma questão imediatista. A morte dos primogênitos iria acontecer de um minuto para outro, numa noite para outra. Será que seria assim? Precisaria ser assim? Não. Egípcios primogênitos. Outra pergunta: será que todos os primogênitos morreram nesse episódio? Nunca ninguém levantou, né? Ninguém fez nenhum levantamento para saber se de fato todos os primogênitos morreram. Eu vejo a possibilidade de outra coisa. Eu entendo que não todos teriam desencarnado naquele momento. Nós sabemos que todos nós temos o nosso prazo de validade. Todos nós temos. Alguém já achou o seu? Procurou a etiqueta? Eu já procurei a minha, não achei, ainda bem, né? Porque se eu achasse, olha, amanhã você está indo embora e não ia dormir essa noite. Ia ser complicado. Então, poderia ser muitos primogênitos, mas não todos. E também poderia não ser
imediatismo, imediatamente, morrerem todos, desencarnarem todos de um instante para outro. Nós sabemos que na reencarnação nós temos um processo reencarnatório e já está mais ou menos definido o nosso prazo de validade. Então vamos imaginar que naquela época ali vários primogênitos estivessem com o prazo de validade chegando e simplesmente aguardou-se, porque não há o imediatismo. Então, num determinado tempo, os egípcios entenderam que aconteceu de fato um número grandioso de desencarnes, ainda para entender como natural. Nós vamos ver o sacrifício do cordeiro. E o sacrifício do cordeiro? Cada família ter que matar um cordeiro macho, sem mácula, o mais bonito deles, sacrificar para pintar a entrada da porta. Será que isso aí seria possível? Isso para mim seria possível, razoável até. Estou colocando minha opinião. Então, por que isso? Porque era o momento de fazer o povo despertar dele, sair de uma inatividade, ele fazer algo visando a sua libertação. Normalmente, a humanidade sempre está à espera de um salvador. A gente está sempre à espera de alguém que mostre a cara para nos libertar. E ficamos recolhidos. É muito comum que seja assim. Mas, quando determinadas situações pesam no bolso, a gente reclama. Então, enquanto tem alguém defendendo, a gente, tudo bem, deixa ele lá, mas se pesar no meu bolso, aí eu grito, né? Nesse episódio, vamos dizer que, entre aspas, pesou no bolso daquele povo, tiveram que abrir mão de uma coisa importante para eles, que era um cordeiro, o mais bonito que eles cuidavam, tiveram que matar para atender aquilo que eles entenderam como sendo determinação de Deus, que veio por intermédio de Moisés. Válido isso? Válido. Pelo menos na 10ª praga, eles não deixaram Moisés sozinho, porque até então Moisés é que se mostrava, mas na 10ª praga, eles tiveram que botar a mão no bolso, ou a faca no cordeiro. Nós entendemos, quando falamos nada de imediatismo, nós temos essa falha, de achar que as coisas acontecem repentinamente. As 10 pragas do Egito, que Moisés chega até o faraó e diz, olha, se você não libertar, vai acontecer tal coisa. E aí nós marcamos aqui mais ou menos as pragas. Água que vira sangue, invasão de rãs, piolho, mosca, pestes nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Se alguém assistiu uma novela, com todo respeito, a forma de entender, mas passou uma novela recentemente, né? Sobre Moisés. Viram que as coisas aconteciam repentinamente. Então Moisés colocava o cajado na água e a água virava sangue. Será que é isso? Não. No meu entendimento, não. E a ciência também já vem defendendo isso há bastante tempo. Imagine uma água de um rio como o Nilo. Se por um problema qualquer, climático, começa a criar algas, aparecer algas na água. E ali naquela região, um pouquinho distante, é verdade, mas no meio do mar Mediterrâneo, aconteceu a erupção de um grande vulcão, na ilha, agora vai me faltar o nome, bem no meio do mar Mediterrâneo. E a erupção desse vulcão abalou toda a situação, toda a atmosfera daquela região, a ponto de criar, por exemplo, as trevas, a ponto de mexer com a temperatura, a ponto de alterar a temperatura da água e começar a criar algas. Algas que transformam a água na cor vermelha, que prejudica a vida dos peixes, que morrem na água, que começa a surgir, portanto, mosca. Olha a sequência disso tudo. Tudo é perfeitamente natural. Tudo é natural, mas não é de um instante para outro. Então eu arriscaria dizer que essas pragas que Moisés diz, está narrado na Bíblia,
Isso aí demorou meses, para não dizer anos, para que viessem nessa sequência. E quando passava uma, o faraó dizia: não vou libertar mais, e segurava novamente o povo. Então não acredito no imediatismo. Mas nessa 10ª praga, realmente mexeu com o povo judeu, o povo hebreu. Tiveram que lançar mão daquele cordeiro principal que eles tinham. Era mexer com o apego deles, apego pelas coisas materiais, e pensar numa determinação de Deus. Eles deveriam, portanto, nessa última praga, que aí sim o faraó não teria como segurar, não seguraria mais, eles tiveram que se preparar, os hebreus, para saírem daquela terra, a terra do Egito. E, portanto, a ordem que vem é assar o cordeiro, pegar ervas amargas e também fazer o pão sem fermento, pão azedo, sem fermento. Eles teriam que sair rapidamente. E aquela noite, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, eles deveriam ficar preparados, porque eles estariam saindo daquela terra. No Êxodo está escrito também que a partir de então o hebreu teria que celebrar essa saída do Egito em todos os anos. Todos os anos, na época correta, é um ritual deles, é uma festa que leva uma semana. A Páscoa deles é uma semana de festas, grandes festas. É um ritual que naquela época, há 3.440 anos, era feita na casa de cada pessoa, de cada hebreu. Eles comemoravam dessa forma e recordavam para as gerações seguintes a sua libertação do Egito. Isso é muito importante. Para o hebreu é fundamental. É a festa principal, relembrar a libertação deles do Egito. Só que dentro do livro Deuteronômio, que faz parte também do Pentateuco, dizia que quando fosse construído o templo, aí a Páscoa dos judeus, dos hebreus, deveria ser comemorada no templo, já não mais na casa. Então deveriam se deslocar até o templo. E nos templos de Jesus, como que era? Era a mesma coisa. Por quê? Jesus nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu. Às vezes as pessoas dizem: não, desencarnou cristão. Não, desencarnou judeu. Nasceu, viveu e desencarnou judeu. Só que o ensinamento de Jesus, vamos dizer assim, uma modernização do judaísmo, uma revolução dentro do judaísmo, era a colocação do amor, do respeito, do amor fraterno, do amor ao próximo. Ele mudou nesse ponto, chamou a atenção, e a partir de então, aqueles que seguiram essa linha de Jesus vieram a receber o nome de cristãos, mesmo após a morte de Jesus. Lucas, um dos evangelistas, após a morte de Jesus, Lucas não conheceu Jesus. Lucas estava numa cidade chamada Antioquia, na Ásia Menor, hoje é Turquia, e estava lá reunido com um dos discípulos, que era Pedro. E aí a sugestão de Lucas: puxa, todos nos chamam de homens do caminho. Seguidores de Jesus eram conhecidos como homens do caminho. Nós poderíamos ter um nome à parte. Qual a sugestão? Bom, Cristo nos ensinou, por que não nos chamarem cristãos? E a partir de então, por sugestão de Lucas, evangelista, passaram a ser cristãos. Passamos a ser cristãos. Então Jesus, por ser judeu, nascido, viveu e desencarnou judeu, ele ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Normalmente ia. Tanto que nós vamos ver a última Páscoa que Jesus comemorou, Páscoa judaica, e aí nós vamos ver a mudança da Páscoa judaica, essa mudança que Jesus implementou através dos seus ensinamentos. Então, essa parte da Páscoa judaica, eu acho que ficou claro, É a Páscoa da libertação. O judeu comemora
a libertação do Egito, a saída do cativeiro para a vida em liberdade, na terra prometida. Mas a última Páscoa de Jesus, como judeu. Jesus, judeu, portanto, comemora sua última Páscoa judaica e introduz novos conceitos. Isso acontece, sobretudo, na ceia, durante a última Páscoa judaica que Jesus, aqui na terra, compareceu. Então, aí nós vamos ver. Estava em Jerusalém, era uma quinta-feira. Nós falamos que a Páscoa do judeu toma a semana inteira. Era quinta-feira. Jesus, que estava no alto do Monte das Oliveiras, entrando na cidade de Jerusalém, porque é encostadinho, entrando, ele pede para que Pedro e João se antecipem, vão até a cidade, Jerusalém, e procurem lá um local, para que eles pudessem comer a Páscoa, comemorar a Páscoa. E Pedro e João saem, entram na cidade e vão e localizam um lugar e retornam, e todo o grupo, Jesus e os discípulos, vão a esta sala. Essa sala se chama Cenáculo, dentro da cidade de Jerusalém, fica encostadinho o túmulo do rei Davi. Eles se reúnem ali e começam a comemorar a Páscoa judaica. Todos eram judeus, todos, Jesus e os seus discípulos. E as inovações de Jesus na Páscoa, que aí nós vamos prestar muita atenção para entendermos essa Páscoa cristã, como ela é profunda, como ela nos ensina tanto. Vamos ver, por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos. Já é diferente. Na Páscoa judaica não tinha nada disso. Até porque o judeu, mesmo seguindo a Deus, procurando seguir, o judeu era normalmente orgulhoso, muito orgulhoso. E Jesus introduz uma situação nova: lavar os pés. Ele deixa para os seus discípulos uma lição para ser levada para fora. É a lição da humildade, na comemoração da Páscoa judaica, tá? Jesus diz, nessa quinta-feira, dentro do cenáculo, ele seria aprisionado no finalzinho do dia, à noite. Jesus diz então na ceia: deixo-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele falava para os discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha como era diferente, como ele começa a dar um sentido diferente nesse dia de Páscoa. Aí, nessa comemoração, na quinta-feira, ele ainda diz: para onde irei, não podeis ir por enquanto. O que Jesus queria dizer? Ele já sabia, antevia a partida. Jesus sabia que ia desencarnar até no dia seguinte, que foi de fato no dia seguinte. Mas ele já diz aos seus discípulos: para onde irei, não podeis ir por enquanto. E aí Pedro, discípulo, se antecipa e diz: mestre, onde você for, eu vou com você. Pedro: não dá ainda. Não te deixo sozinho. Pedro, calma, vai devagar. Jesus deve ter dito assim: vai devagar, Pedro. Hoje, à noite, ainda à noite, você vai me negar 3 vezes. Então não tinha firmeza ainda. Pedro ainda tinha dificuldade, como nós temos, né? Então Jesus estava dizendo que iria para um local nos preparar o caminho, porque para lá iremos também. Jesus diz ainda nessa ceia: na casa do meu pai há muitas moradas. Existem muitas moradas. Então não estava mais restrito no nosso pensamento a partir de então que a terra seria o único local de habitação. Saindo daqui, nessa condição de carne, iríamos para um céu ou para um inferno. Aí não são muitas moradas, são 3, né? São poucas. Então ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai existem infinitas moradas. Aí Jesus diz: olha, estou indo para um local, vocês já sabem o caminho.
Vocês já sabem o caminho para chegar aonde eu estou indo. E aí vamos ver Tomé se exaltando, de certa forma. Jesus, como que eu vou saber o caminho? É você que está indo. Como que eu vou saber? Fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem segue esse caminho chamado Jesus, constrói uma verdade, descobre uma vida e chega onde ele está. Olha como é simples. Era Jesus nos ensinando na Páscoa judaica, no meio da Páscoa judaica. Jesus coloca sobre a mesa pão e vinho. Os judeus normalmente colocavam sobre a mesa também o pão e vinho. Mas Jesus diz diferente. Ele diz que ele era o pão e era o vinho. O que Jesus queria dizer? Era preciso que entendêssemos isso. Que mensagem é essa que o judeu nunca imaginou? Nunca. Jesus é pão? É pão. É o pão que alimenta a nossa alma. Jesus é o pão que nos trouxe um aprendizado, uma oportunidade de crescimento. O Evangelho é o pão de Jesus, para nos alimentarmos e crescermos. Então Jesus, quando diz, eu sou o pão, o que ele trouxe é o pão para a nossa alma, é o Evangelho dele. E ele diz, eu sou o vinho, o sangue. O que é o sangue? Sangue é o sacrifício. Então, se ao mesmo tempo ele nos disse que era o pão da alma, o alimento, o ensinamento que ele deixa, a rota que ele nos deixou para seguirmos, ele também está nos mostrando que não é fácil segui-lo. Vai exigir de todos nós o quê? Sacrifício. Sacrifício, sempre. No passado, muito mais. Veja os discípulos, todos eles, à exceção de João, morreram de forma violenta. Aqueles que seguem Jesus em determinados locais, como são tratados? Paulo de Tarso. Como que foi a vida de Paulo de Tarso? Um sofrimento direto. Veja como que foi a vida de um Chico Xavier. Veja como foi a vida de Irmã Dulce. Madre Teresa de Calcutá. Não foi sacrifício? Só que é um sacrifício diferente. Por quê? Porque essas pessoas, mesmo sabendo da existência do vinho, do sacrifício, do sangue, ela está tão alimentada com o Evangelho, que aquele sacrifício deixou de ser sacrifício. Aquele sacrifício, entre aspas, passa a ser um grande gozo, uma grande alegria, porque estão cada vez mais se aproximando do Pai, através do seu trabalho. Então, olha o que Jesus foi nos deixando nessa última Páscoa judaica. Ele modificou ou não? Ele deu um sentido muito mais bonito ou não? Como deu, né? Então, ele falou para os discípulos, no meio dessa ceia na quinta-feira, eis que vos mando como ovelhas, no meio de lobos. Era isso. O mundo não entenderia homens que levassem uma mensagem de amor há 2000 anos atrás, homens que não revidariam as agressões que receberiam. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Mas prestem atenção, ele falou ainda nessa noite, é necessário que vocês tenham a simplicidade da pomba, mas que tenham também a prudência da serpente. Tem que ser simples como a pomba, mas tem que ser prudente, porque o mundo não vai aceitá-los, vão agredir, mas é necessário que não revidem, é necessário que não distorçam a mensagem que ele deixava. Então, nesse momento, Jesus sai do cenáculo e vai até o Horto das Oliveiras. Entenderam até aqui o que Jesus fez na Páscoa? Que ensinamento precioso! Isso aqui é só alguma coisinha, tem muito mais, tem muito mais. E aí Jesus se retira, vai até o Horto das Oliveiras, ou seja, saindo da cidade, no pezinho do Monte das Oliveiras fica o Horto das Oliveiras. Ele leva consigo Pedro, João e Tiago, e pedem para que eles fiquem orando, em vigília, naquele momento.
De repente é visto um cortejo chegando na direção deles. Eram soldados que chegavam. E diz a narrativa, com a qual pessoalmente não concordo, tá? Tenho o direito de não concordar, né? Não está ali para ser engolido com casca e tudo. Eu entendo que mesmo as narrativas bíblicas têm que ser analisadas por nós, porque senão nós ficamos na letra que mata e esquecemos do espírito que justifica, né? Que valida o sentido. Eu quero buscar o espírito da coisa, o sentido disso, e não ficar naquela letra morta de um parágrafo. Então eu tenho o direito de questionar, mas o que eu coloco são questões minhas, que servem obviamente para vocês também pensarem. Cortejo com a vinda de Judas. Judas foi tão maltratado, na minha visão, uma história tão manipulada, que eu entendo, por Roma, que tinha que ter alguma figura que fosse penalizada pela morte de Jesus, né? Mas um pouquinho mais adiante a gente volta a falar. Judas, nesse cortejo, chega até Jesus, com os soldados. E como que os soldados reconhecem quem é Jesus? Alguém arrisca? Judas faz o quê? Ixi, com a máscara eu não... Beija a face de Jesus. Só que Jesus... Tem alguma coisa pior numa traição do que você trair alguém beijando a face? Beijando o rosto? É para jogar o traidor no chão mesmo, né? Todos os policiais, todos os soldados estavam cansados de saber quem era Jesus. Jesus andava por Jerusalém. Os passos de Jesus eram vigiados a todo instante. Por que Judas teria que beijar a face de Jesus? Não faz sentido. Olha como não faz sentido, como a gente não raciocina. Nessa história, quando esse cortejo chega até Jesus, Judas beija o rosto de Jesus, nessa narrativa. Pedro faz o quê? Não entendi. Oi? Tira uma espada e corta a orelha de um soldado romano chamado Malco. Pedro com espada? Jesus pregava o quê? Guerra ou paz? Paz. Como que ele admitiria que tivesse os discípulos seus armados? Mas colocaram. Foi colocado lá. Em algum momento foi. Isso ao longo dos séculos. Sobretudo, quarto século, quando a mensagem de Jesus é levada para dentro de Roma, que era pagã e que começou a divulgar o cristianismo, mas com as modificações que achou razoáveis. Jesus, então, nessa quinta-feira à noite, no Horto das Oliveiras, é levado ao palácio de Caifás, que era um sacerdote, o chefe dos sacerdotes. E ali começa um julgamento de Jesus. O roteiro diz: e foram lá, começou o julgamento. Acontece o que com Pedro? Pedro, do lado de fora do palácio de Caifás, quando indagado por 3 pessoas: você é um dos seguidores dele, hein? Não sou, nem conheço. Eu vi você. Não, você se confundiu, né? Então, o Sinédrio, que era o colégio dos sacerdotes, julga Jesus naquela noite e o condena, ele, por algumas acusações que não fariam o menor sentido. Jesus teria dito que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Que templo? Aonde que está o maior templo? Está aqui dentro o maior templo. Está aí, eu estou vendo aqui dezenas de templos. É aqui dentro. Vão destruir esse templo, e ele reconstruirá em 3 dias. Mas falaram ainda mais: olha, ele cura aos sábados, não pode. E Jesus falava o quê? O homem foi criado para o sábado, ou o sábado foi criado para o homem? Então arranjaram um monte de acusações e condenaram, mas na sexta-feira
mandam Jesus para Pilatos, porque o Sinédrio não poderia executar Jesus, não tinha esse poder, não tinha esse direito, mas quem tinha era Roma, Pilatos. Pilatos, então, ali também em Jerusalém, porque era festa de Páscoa, muita gente ia para Jerusalém. O local certo onde ficava o governador romano é uma cidade chamada Cesareia Marítima, que fica às margens do Mar Mediterrâneo, mas em festas grandiosas, como era a Páscoa, e a maior delas, o governador, que no caso nessa época era Pilatos, sai de Cesareia Marítima e vem para Jerusalém, para estar mais próximo do burburinho, para não correr risco, porque como o povo hebreu ou judeu era escravo deles, sempre surgiam manifestações visando a libertação. Então ele teria que estar perto, sobretudo quando a população em Jerusalém crescia. E na Páscoa a população de Jerusalém crescia 5 vezes. Imaginou o risco que era? 5 vezes. Então o governador vinha, se estabelecia em Jerusalém, num local chamado Torre Antônia, e ali ele estava próximo de qualquer confusão para dar as suas ordens. Então Jesus é levado a Pilatos. Pilatos teria que ter uma acusação que poderia ele, como romano, colocar a morte de Jesus. Não poderia ser aquela de destruir o templo, isso aí é problema dos judeus, né? Curou ao sábado, isso é problema dos judeus. Teria que levar com acusações que Roma pensaria, bom, esse aí realmente está complicando a vida de Roma. Então disseram, por exemplo, que Jesus pregava o não pagamento de impostos. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes era o rei dali. E Jesus, diziam, é o rei dos judeus. Então, sendo indagado por Herodes, você é o rei dos judeus? Coloca em Jesus um manto, entrega um cajado como se fosse um cajado de um rei, e ridicularizam Jesus. E Herodes manda de volta para Pilatos. Pilatos diz, na narrativa evangélica, não vejo culpa nesse homem. Olha Roma fazendo o quê? Que Roma ficou livre. Roma simplesmente lavou as mãos. Foi o que Pilatos fez. Não vejo culpa nesse homem, diz Pilatos. Manda açoitar Jesus. Coloca Barrabás, que era um criminoso, que realmente queria a emancipação daquele povo, a libertação daquele povo, e o povo, manipulado pelos religiosos, induzido pelos religiosos judaicos, do judaísmo, pedem que seja libertado Barrabás e que Jesus deveria ser crucificado. Sexta-feira, e aí no Gólgota, o local onde Jesus foi levado para ser crucificado. Olha outras lições que Jesus deixa nessa Páscoa dos judeus. Páscoa, era Páscoa ainda. A Páscoa só terminaria no domingo. Então ainda nessa Páscoa, depois de todos esses ensinamentos, lá dentro do cenáculo, na casa do meu pai há muitas moradas, para onde eu vou não podeis ir por enquanto, e todos aqueles ensinamentos, ele, no Gólgota, crucificado. Nós vamos ver Jesus nos instantes finais, dizendo ou pedindo ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É Jesus dando uma lição do perdão. Tem perdão maior do que esse? Ele sendo tão maltratado, estava ali morrendo e diz, Pai, perdoa, eles não sabem ainda o que fazem. Outra coisa, Jesus ainda na cruz, olhando para a sua mãe, que estava ali, triste, né? Imagina o filho lá, naquela situação, e João, o mais novinho dos discípulos, ao lado dela, Jesus move a cabeça na direção de sua mãe e diz, mãe, eis aí o teu filho. E olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus estava nos ensinando
nesse dia de Páscoa, a lição do amor universal. Ele estava nos dando a sua mãe como nossa mãe. Que coisa! Quanto que ele nos deixou! Vamos ver depois o seu corpo retirado da cruz. Ele é recebido por José de Arimateia. José de Arimateia era um dos membros do Sinédrio, mas ele seguia Jesus, ele tinha coragem de seguir. E chega também Nicodemos, que era o chefe dos fariseus, e juntamente com José de Arimateia prepara o corpo para ser sepultado, e foi sepultado no sepulcro que pertencia a José de Arimateia. Até o corpo de Jesus, para ser sepultado, ele precisou de um sepulcro emprestado. Ele que dizia: não tenho uma pedra onde reclinar minha cabeça, tenho uma túnica e um par de sandálias, e o meu corpo ficará no sepulcro emprestado. Olha aqui, que lição estávamos deixando no dia de Páscoa. Sábado, dia seguinte, também era Páscoa. Nós vamos ver os discípulos assustados, medrosos, trancados dentro do cenáculo, o local onde teve a ceia, mas eles não ousavam colocar a cabeça para fora. Ainda era Páscoa. No domingo, último dia da Páscoa, Maria de Magdala vai até o sepulcro. Ela queria ver o corpo de Jesus, só que chegando lá, ela vê o sepulcro vazio. Estava vazio. E o corpo de Jesus? Não estava lá. Roubaram o corpo de Jesus. Ela corre, vem até o cenáculo, avisa os discípulos: roubaram o corpo do mestre, ele não está lá no sepulcro. Eles saem, correm, vão até o sepulcro e constatam que realmente ele não estava lá. Mas aí nós vamos ver que Jesus, logo em seguida, os discípulos retornando para o cenáculo, Jesus aparece diante deles, ressurge, é a ressurreição. Aparece nesse domingo de Páscoa diante dos discípulos e pedem para que os tocassem. Estavam ali todos alegres e Jesus prometia que permaneceria ao lado deles por 40 dias, como permaneceu, presente, constantemente aparecia em vários locais onde eles estavam. Jesus estava presente. E aí nós vemos Jesus aparecendo na Páscoa, no terceiro dia, mostrando que o templo foi reconstruído no terceiro dia. Que Páscoa é essa? É a Páscoa cristã. Esse é o entendimento da Páscoa cristã. Se para o judeu, para o hebreu, a Páscoa significava libertar-se, para o cristão, para o católico, a Páscoa significava vencer a morte. Jesus venceu a morte, ele passou pela morte, superou a morte. Só que para o cristão não espírita, nós somos cristãos, mas somos espíritas, temos uma visão diferente dos nossos queridos irmãos católicos, evangélicos, diferente em vários pontos. Um deles, uma grande possibilidade: o corpo de Jesus, sepultado no sepulcro emprestado por José de Arimateia, possivelmente, não estou afirmando, possivelmente, os discípulos, temerosos que o corpo viesse a ser profanado, poderiam ter retirado o corpo e dado a ele uma outra sepultura, para não ficar ali, Algum problema? Nós sabemos que esse corpo, ele é extremamente importante, enquanto habitação do Espírito. No momento em que o Espírito não mais está aqui, o corpo, portanto, perdeu a validade, o prazo de validade, venceu. Esse corpo a gente agradece com todo carinho, vai acontecer conosco no momento da nossa partida. Seria maravilhoso se, no momento de partirmos, tivéssemos consciência de agradecer esse veículo, agradecer esse corpo, porque o nosso espírito, somos nós, Quando falamos nosso, dá a impressão de que é distinto.
O Espírito, somos nós, ele pôde transitar pela terra, pôde passar por experiências, pôde passar por vivências, pôde trazer a sua mensagem através de ações, né? Da voz, tudo, enfim, através do quê? Esse corpo. Então, no momento de retornarmos, que esse corpo ficar para trás, como seria bom se todos nós tivéssemos, nesse momento, a lembrança de agradecer imensamente esse corpo que nos foi emprestado. O corpo de Jesus. Importante enquanto o Espírito, Jesus, estava aqui. Mas depois, vamos dar uma sepultura nova? É uma grande possibilidade. E aí a visão da ressurreição poderia ser daí, desse episódio, tendo desaparecido o corpo. E agora, ele ressurge no domingo, é Jesus aparecendo novamente naquele corpo que ele estava anteriormente. Por quê? Porque não viram mais o corpo. E de repente, no terceiro dia, eles têm a oportunidade de ver aquele corpo de novo, igualzinho, tocando, sentindo aquele corpo, conversando. Daí a ideia da ressurreição da carne. O corpo ressurgindo, esse corpo ressurgindo numa vida nova. Para nós espíritas não faz sentido, né? Nós sabemos que é o nosso retorno, ele acontece através da reencarnação. Ressurreição, da maneira como é compreendida, não. Tanto que há uma passagem no Novo Testamento que diz que ressurgimos do outro lado, quando perguntado certa vez, como que acontece o retorno? A mulher que teve vários maridos, retornando para lá, de quem ela é? A quem ela pertence? Ela teve vários maridos. E aí a resposta é: vocês se enganam, porque na ressurreição o homem é como anjos do céu. Não tem a carne, até porque não faz sentido um corpo de carne ascender para fora da terra, que não teria a mínima condição de sobrevivência, né? Nosso corpo não sobrevive lá fora. Então, esses irmãos passam a compreender a ressurreição da carne, possivelmente pelo fato do corpo não estar mais no sepulcro e no terceiro dia aparecer um corpo igualzinho. Então, voltou. Então, essa é a Páscoa cristã. E nós, espíritas, como é que fica? Que visão nós temos da Páscoa? O espírita não comemora, como as outras igrejas, né, os outros segmentos religiosos, não tem essas datas fixas. Hoje é dia de comemorar isso, hoje é dia de comemorar aquilo. A doutrina espírita não tem esses rituais, não tem dogmas. Então é proibido comemorar a Páscoa? Não, também não. A doutrina espírita não proíbe nada, rigorosamente nada. Ela não tem esse objetivo. Você está proibido de comemorar a Páscoa, hein? Nada disso. Não, ela nunca faria isso, nem faz e nem fará, nunca. Então, vamos ver a visão espírita com relação à Páscoa. Acho que ainda temos alguns minutos, né? Temos. O que é a Páscoa? Primeiro, para o hebreu, para o judeu, a Páscoa era a comemoração da libertação do Egito, quando eles estavam na condição de escravos. A Páscoa cristã, os nossos irmãos católicos, é a ressurreição de Jesus. E para nós, somos cristãos, mas com uma visão diferente. Para nós, o que podemos entender como Páscoa? Estou colocando o meu entendimento. Se estudarem um pouco, buscarem, raciocinarem, pensarem bem a respeito, vão encontrar outras explicações para a Páscoa. Para nós, Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte. A vida vai acontecer sempre, porque ela não tem interrupção. Não existe morte. A doutrina espírita, se matou alguma coisa, eu vou dizer, ela matou uma coisa:
A doutrina espírita matou a morte. Não existe morte. Por quê? Porque nós somos espíritos. Aqui é a nossa casa? Não. Estamos aqui. Não somos daqui. Em espírito, nós temos a nossa morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nós temos a nossa morada. E aqui na terra estamos transitoriamente. Porque a terra para nós, em razão da condição espiritual nossa, que não é nenhuma Brastemp ainda, nós temos muita coisa para melhorar, né? Nós estamos aqui na terra para corrigirmos aquilo que fizemos de errado. Portanto, a terra é uma escola, eu tenho que aprender. Vou padecer em razão daquilo que fiz de errado. Então, a terra é também mais ou menos uma penitenciária. Estou aqui preso, cativo, tenho que passar por essa situação. A terra é uma oficina de trabalho. Por quê? Porque em espírito, lá do outro lado, eu posso tomar tantas decisões, mas colocar em prática é aqui. É aqui que eu arregaço as mangas. Então, a morte não existe. Provisoriamente estamos aqui na terra, ocupando esse corpo que ficará. E nós retornamos, que é o nosso espírito. Então, quando se fala a vitória da vida sobre a morte, sempre existirá a vida sobre a morte, sempre. Vamos pensar, é a nossa libertação, a nossa Páscoa, a nossa libertação frente às nossas imperfeições. Essa passagem, Páscoa é passagem, essa passagem nossa aqui pela terra tem o objetivo de fazer com que possamos crescer, corrigindo o que fizemos de errado, aprendendo o que deixamos de aprender, trabalhando, quando ficamos à toa. Vim para a terra a passeio. Não, viemos a serviço. Passeio não, né? Então, vamos entender a Páscoa, essa passagem, como o trabalho nosso pela libertação frente às nossas imperfeições. Adquirimos um pouquinho mais de evolução. Vamos entender a Páscoa da forma que Jesus deixou na lição da humildade, quando ele lava os pés. Vamos entender a Páscoa para nós como oportunidade de continuarmos trabalhando dentro de toda a tarefa que nos cabe com humildade. Orgulho não. Se for trabalhar com orgulho, o outro até pode aprender, mas você não colheu nada, não absorveu nada, né? Você já foi devidamente ressarcido, né? Assalariado. Que salário? O orgulho. Olha como fulano isso, olha como fulano aquilo. Então tem que ser sempre dentro da humildade. Vamos entender a Páscoa para nós, a lição do sacrifício. Não é fácil, mas só na Páscoa? Não, em todos os dias, em todos os instantes. Estamos sempre nos defrontando com situações que nos chamaria assim, tipo, meu amigo, dá um tempo, descansa, você está cansado, ou não? Quantas vezes? Não, sacrifício, não tem que fazer, vou fazer, não dou espaço para o desânimo. A lição do pão da alma. Olha quanta coisa que Jesus deixou, que nós como espíritas temos que praticamente entender essa Páscoa em todos os instantes, não num dia só, em todos. A lição do pão da alma que ele trouxe, o Evangelho, o ensinamento, o caminho que ele nos deixou. Não só aquele caminho, quando falo só não é diminuindo, mas não só aquele caminho que está consignado nos 4 Evangelhos. O caminho de Jesus é um caminho infinitamente maior e que se alarga em todos os instantes. Aquele caminho que está narrado nos 4 Evangelhos é o caminho de Jesus. Ele vem se ampliando, abrindo a cada livro que eu leio, a cada palestra que eu ouço, a cada amigo que eu consigo, a cada bom filme que assisto, a cada bate-papo que me leva para cima. Isso é caminho se alargando. Mas será que tudo é bom? Aí o crivo nós temos que passar. Por isso que ele disse: reconhece-se a árvore através dos
frutos. O fruto é bom? Peguei um livro e li e disse: isso aqui é Jesus. A árvore é boa, o fruto é bom. Peguei esse livro e disse: isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Jogo fora, né? Então o caminho não se alargou em razão daquele livro, mas do outro sim. Vamos ver a lição da fraternidade, que continua conosco. Então deve ser um entendimento diário, todos os instantes, não só no domingo de Páscoa. E Jesus nos demonstrou isso, porque Ele não deixou um instante sequer sem nos ensinar. Entendemos também que a vitória da vida sobre a morte é muito maior do que a humanidade entende. A humanidade pensa, a vitória da vida sobre a morte. Então ela é muito maior dentro da visão espírita, porque não representa apenas o desencarne, não só a partida desse corpo. A morte do homem velho é o desencarne do homem velho para o nascimento do homem novo. A morte do homem velho para o surgimento do homem novo. É uma Páscoa, é uma passagem. Eu que vivia mergulhado no vício, no abandono, não queria saber de nada, era o homem velho. A partir do momento em que eu digo, opa, tem que mudar, vou mudar isso tudo, e de repente descubro uma religião, não importa qual, católico, evangélico, espírita, mas descobriu a saída, descobriu a mensagem de Jesus, morreu o homem velho e nasceu um homem novo. É uma passagem, é uma Páscoa. Então, tudo isso é vida, tudo isso é engrandecer a nossa vida. E é por isso que Jesus, encerrando, disse que havia vindo para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, que a gente pense bem na Páscoa, analise bem a Páscoa, todo o respeito aos irmãos, não importa a forma como comemoram, a forma que entendem a Páscoa, se entende e pratica de boa vontade, maravilhoso. Já tive a oportunidade de ver a Páscoa lá em Israel mesmo, em Jerusalém mesmo, maravilhoso. E eles estavam comemorando o quê? A saída do Egito. Mas é maravilhoso, porque era família reunida, as pessoas se reunindo, se alimentando, se abraçando. Isso é maravilhoso. A Páscoa cristã, nossos irmãos católicos, maravilhoso. Temos que bater palmas. E o nosso entendimento de Páscoa é esse? Não, não é só esse. Ele se abre também, assim como a mensagem de Jesus se abre na direção do infinito. Então, dentro desse entendimento, a todos vocês, em casa também, hein? Uma feliz Páscoa. Obrigado. Vamos então encerrando, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão querido, o amigo incondicional de todas as horas. Agradecemos ao mestre por tantos ensinamentos. Agradecemos a Jesus porque em cada novo episódio, uma nova lição. Entretanto, ele nos diz, para nós, a cada novo esforço, um novo aprendizado. Ele ensina, aprender é conosco. Então depende do nosso esforço, da nossa vontade, para que possamos fazer a passagem daquele que não compreendia para um novo ser que passa a compreender. A passagem daquele ser que não amava e que agora é um ser que ama. A passagem daquele que era indiferente, que não servia, não servir ao irmão, não. Passagem para um irmão que se preocupa, que ama o irmão, que serve. Então Jesus ensinou, aprender é conosco. Agradecemos ao Mestre e que toda a humanidade
tenham uma Páscoa feliz e que os nossos irmãos distantes, nossos irmãos que se encontram em guerra, irmãos que professam a mesma fé, irmãos cristãos que estão se combatendo, e como passarão essa Páscoa? Jesus, coloque a luz no coração desses homens, dessas mulheres, dessas crianças. Coloque amor no coração desses dirigentes. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a todos então a presença, em nome da nossa querida fraterna toda a diretoria. Obrigado a Deus por mais essa noite de aprendizado, e nós desejamos a todos um bom descanso, uma boa noite e até a próxima. Pessoal do Instagram, boa noite também.